desta. Um dos fantasmas mais barulhentos, com suas correntes arrastadas no presente pelas salas das nações, é o envelhecimento da sua população ativa. A previdência social em todos os países é alvo dos furiosos economistas que procuram uma maneira de diminuir as benesses que os próprios economistas, em planejamento exaustivo no passado não muito remoto, indicaram para os que recorreram a ela para continuar a viver com dignidade. É sabido que, via incompetência dos governos de todos esses países, os recursos que os trabalhadores destinaram à previdência social, mal empregados e por isso hoje não são suficientes para o cumprimento do contrato por parte dos governos, particularmente este efeito da incompetência do nosso país foi aviltante, pois incluíram os desvios desses recursos para goelas insaciáveis. Assim, todos os meses, o governo brasileiro da atualidade tem que destinar cada vez mais dinheiro, anotando o déficit entre o arrecadado para esse fim e o valor a ser desembolsado, números assustadores. Além desse grave constatação, é preciso levar em consideração que as empresas cada vez mais trocam os seus empregados por empregados mais jovens. Assim, muitos trabalhadores que atingem a idade de 40 anos engrossam os que passam a requerer, junto à Previdência Social, os direitos que, por absoluta necessidade, são criados, pois que a nação tem obrigação de proporcionar vida digna a todos os brasileiros. Pouco a pouco, esses senhores farão parte da grande massa envelhecida que serão preteridos pelas empresas. Fácil prever, então, um gargalo na previdência social do país, problema de magnitude que não podemos sequer imaginar. Daí a afirmação de alguns mais bem esclarecidos de que a solução da previdência social, para que ofereça não o que reza a nossa Constituição, mas o básico para que os brasileiros que a ela recorrerem possam ser o mínimo para uma vida decente, não se limita em tirar direitos. Enquanto isso, o desemprego dos jovens que chegam para o trabalho, mas o desemprego entre os senhores que estão colocados de lado, engrossarão o número daqueles que, sem possibilidade de conquistarem o mínimo para alimentar a família, vão se desviar para caminhos que sinceramente amedrontam o mais entusiasmado dos homens. Como caldo de galinha não faz mal a ninguém, o melhor é que os governos dos países e principalmente o governo brasileiro comecem a planejar para conseguir uma saída que solucione este angustiante problema social, lembrando que o caso não é de tirar direitos, mas de garantir direitos. Sai desta. Um dos fantasmas mais barulhentos, com suas correntes arrastadas no presente pelas salas das nações, é o envelhecimento da sua população ativa. A previdência social em todos os países é alvo dos furiosos economistas que procuram uma maneira de diminuir as benesses que os próprios economistas, em planejamento exaustivo no passado não muito remoto, indicaram para os que recorreram a ela para continuar a viver com dignidade. É sabido que, via incompetência dos governos de todos esses países, os recursos que os trabalhadores destinaram à Previdência Social, mal empregados e por isso hoje
não são suficientes para o cumprimento do contrato por parte dos governos. Particularmente, este efeito da incompetência do nosso país foi aviltante, pois incluíram os desvios desses recursos para goelas insaciáveis. Assim, todos os meses, o governo brasileiro da atualidade tem que destinar cada vez mais dinheiro, anotando o déficit entre o arrecadado para esse fim e o valor a ser desembolsado, números assustadores. Além desse grave constatação, é preciso levar em consideração que as empresas cada vez mais trocam os seus empregados por empregados mais jovens. Assim, muitos trabalhadores que atingem a idade de 40 anos engrossam os que passam a requerer, junto à Previdência Social, os direitos que, por absoluta necessidade, são criados, pois que a nação tem obrigação de proporcionar vida digna a todos os brasileiros. Pouco a pouco, esses senhores farão parte da grande massa envelhecida que serão preteridos pelas empresas. Fácil prever, então, um gargalo na Previdência Social do país, problema de magnitude que não podemos sequer imaginar. Daí a afirmação de alguns mais bem esclarecidos de que a solução da Previdência Social, para que ofereça não o que reza a nossa Constituição, mas o básico para que os brasileiros que a ela recorrerem possam ser o mínimo para uma vida decente, não se limita em tirar direitos. Enquanto isso, o desemprego dos jovens que chegam para o trabalho, mas o desemprego entre os senhores que estão colocados de lado, engrossarão o número daqueles que, sem possibilidade de conquistarem o mínimo para alimentar a família, vão se desviar para caminhos que sinceramente amedrontam o mais entusiasmado dos homens. Como caldo de galinha não faz mal a ninguém, o melhor é que os governos dos países e principalmente o governo brasileiro comecem a planejar para conseguir uma saída que solucione este angustiante problema social, lembrando que o caso não é de tirar direitos, mas de garantir direitos.